Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vou trazer para vocês aqui um bolsonarista que está foragido da justiça, chorando num vídeo. Pois é, era todo valentão aqui na questão pedindo golpe e tudo mais, porém fugiu, tá sofrendo lá o pão que o diabo amassou e agora tá aí chorando, desesperado, pedindo ajuda, mas não conseguiu até este momento, e vamos trazer aqui uma reflexão a respeito disso e falar também que o Haddad prometeu corrigir desequilíbrios em impostos como alternativa ao aumento do IOF, mas não especificou como serão essas correções. Vamos trazer tudo, só que antes quero pedir a sua ajuda. Chegou no canal, viu que não está inscrito, se puder se inscreva, ativa aí o sininho das notificações. Gostou do vídeo? Vai para cima, não gostou? Para baixo, comenta, compartilha e espalha. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Pessoal, vou mostrar um vídeo para vocês aqui, que é o tal do Esdras dos Santos, bolsonarista, foragido da justiça, com mandado de prisão em aberto por liderar manifestações golpistas em 2022 aqui em Minas Gerais, depois da derrota do Bolsonaro. Ele alega estar nos Estados Unidos desde o 8 de janeiro. Olhem só a situação em que ele se meteu. Vamos trazer aqui o vídeo. Inclusive tem uma matéria aqui, a capa, né? Foragido pelo 8 de janeiro nos Estados Unidos, chora em vídeo e pede socorro a Eduardo Bolsonaro. Vamos então aqui trazer esse patriota, vamos chamar assim, pedindo socorro para o Eduardo. Eu já vou ter adiantado, dar um spoiler aqui, né? Antecipar uma informação. Não adiantou. O Eduardo parece não estar muito preocupado com os patriotas, não. Vamos lá. Pelo amor de Deus, eu imploro aqui nesse vídeo, para todo mundo que está me vendo aqui nessa hora, em nome de Jesus, se você conhece o Eduardo Bolsonaro, sabe onde que ele está aqui nos Estados Unidos, eu peço socorro nessa hora para vocês, em nome de Jesus, para todo mundo que está aqui. Pelo amor de Deus, eu imploro aqui nesse Alguns vídeos são até mais longos circulando, ele continua nessa situação, pedindo socorro e tal. Vamos lá, por partes. É claro e óbvio que eu acho que isso aqui chegou por Eduardo Bolsonaro, porque esse vídeo tem viralizado muito nas redes sociais e até onde a gente sabe, o Eduardo não fez nada em relação a isso aqui. Se tivesse feito, talvez a imprensa teria divulgado. Aqui vai dizer, segundo o jornal o Globo, que em outras postagens, Esdras afirma que precisou pegar comida em latas de lixo e em portas de igrejas evangélicas. Ele também relata ter vendido um carro de luxo avaliado em R$400 mil para se manter nos Estados Unidos. Então mostra que é uma pessoa com posses. O cara, para ter um carro de R$400 mil, falou, vou ter que vender meu carro ali para me manter nos Estados Unidos. Então é alguém que certamente tem ou tinha, não sei, um patrimônio considerável. E assim, o que é que eu estou trazendo isso aqui? É para mostrar como é que teve muita gente que se lascou muito por conta de fanatismo político. Muita gente com a vida tranquila, com a vida financeira equilibrada, lá, a família, e cai nessa ilusão do Bolsonaro perseguido, do sistema, fraude em urnas, nessa conversa fiada. Aí muitos caíram nessa fake news, nessa mentira, e foram para a porta dos quartéis e se empolgaram. E alguns foram lá para o 8 de janeiro. E agora a pessoa, de repente, vê a vida financeira, a vida pessoal, familiar, desmoronar por conta de fanatismo político. O que esse pessoal ganhou com isso? Nada. E não vem com essa conversinha de que estamos fazendo um sacrifício pelo país. Que sacrifício pelo país o quê, cara pálida? Tava mais do que na cara que o Bolsonaro era uma fraude completa. Não tem preocupação com o país. O Eduardo Bolsonaro agora gravou um videozinho que, meu Deus do céu, aí tem gente que não é bolsonarista, que discurso lindo do Eduardo, pedindo união do país, deixar as diferenças de lado, citando Getúlio Vargas, João Goulart, que eles criticavam até pouco tempo. Então não é que o Eduardo Bolsonaro agora virou nacionalista, virou alguém preocupado, não, é só hipocrisia, oportunismo. Tá vendo que a água tá batendo na bunda lá, falou, opa, o negócio tá apertando aqui, deixa eu acenar aqui para um outro grupo, tentar posar de conciliador, de um pacificador. Quem não conhece que te compra. Estava no poder aí 4 anos na presidência, o Bolsonaro com os filhos influenciando.
fazendo o oposto do que o Eduardo prega no vídeo. Agora, o que é que eu vou acreditar que o Eduardo Bolsonaro está querendo um discurso de união nacional? Não cola. Não cola mesmo. Passado condena o Eduardo Bolsonaro, e muito. Então não é vamos dar o benefício da dúvida. Você poderia dar, vamos supor aqui, pegar um candidato de quem eu tenho algumas divergências, tipo assim, o Caiado. Então o Caiado vai fazer um vídeo, esteve com o Bolsonaro, agora está meio que rompido aí. Não, vamos dar o benefício da dúvida, porque o Caiado nunca foi presidente. Agora, o Eduardo Bolsonaro, o clã Bolsonaro, esteve na presidência agora. Saiu tem 2 anos e meio. E quer achar que 2 anos e meio depois faz um videozinho, vai me convencer. Ai, que vídeo emocionante que o Eduardo fez. Eu não vou nem mostrar aqui. Patético, ridículo, hipócrita. E estamos vendo aqui a consequência de quem acredita na família Bolsonaro, coloca a vida em risco, coloca o patrimônio em risco. Não só patrimônio, mas a gente sabe que aí desarticula às vezes toda a família. Então é uma situação lamentável e o golpe tá aí, cai quem quer. Eu não caio nesse golpe do clã Bolsonaro posando agora de preocupado com a união nacional. Bom, vamos trazer aqui agora uma matéria, né? Que o Haddad deu mais uma declaração que vai dar o que falar sobre o aumento do IOF. Diz aqui uma matéria que o ministro da Fazenda afirmou nesta segunda que a calibragem das alternativas ao aumento do IOF passará por uma correção dos desequilíbrios existentes nos tributos. Abre aspas para ele. Se houver qualquer calibragem, vai ser no âmbito de uma expansão da correção dos desequilíbrios existentes hoje nos tributos, que dizem respeito às finanças, declarou Haddad a jornalistas. Ao ser questionado sobre quais seriam as novas medidas, o ministro preferiu não antecipar o escopo da proposta, mas ele indicou que as alternativas analisadas devem ser definidas até terça, ou seja, deu para gravar esse vídeo na segunda, então até amanhã. Por outro lado, Haddad ainda reforçou que o governo voltará a fazer reformas estruturais e não medidas de caráter paliativo ou pontual, mas não especificou quando e como seriam feitas. Segundo o titular da pasta, as conversas entre Executivo e Congresso evoluíram e deixaram tanto a Fazenda quanto a área econômica muito confortáveis. Para nós, esse é o jogo que interessa o país, disse. Não simplesmente uma situação paliativa para resolver um problema de cumprimento da meta do ano, mas voltar para questões estruturais para dar conforto a qualquer governo. Ok, muito bonito, muito linda essa frase aqui, eu critiquei essa questão do IOF, porque ela de fato é algo paliativo. Você coloca para resolver algo emergencial agora, mas daqui a pouco surge outra, e aí você vai ficar aumentando mais imposto? Você vai ficar cortando mais gasto? Até quando o país vai aguentar corte de gasto e aumento de imposto? Simplesmente não dá. Quando ele fala aqui na reforma estrutural, ele fala aqui fazer mais reforma, voltará a fazer quais que foram feitas? Reforma tributária? Brincadeira, né? Reforma tributária ela vai estar concluída, digamos assim, totalmente em prática daqui uns... sem brincadeira, não é pegadinha não, daqui uns 15, 20 anos. Tem coisa que vai entrar em vigor só no ano que vem, e aí é um pouquinho, forma gradativa, e mesmo assim, é uma reforma política, uma reforma tributária para inglês ver. Na prática mesmo, não ataca os interesses da elite desse país. Então eu quero muito ver, na prática, o que o Haddad e o governo estão preparando para fazer a reforma estrutural, para não ser preciso ficar isso aqui, sacrificando cortes, áreas com mais cortes, mais contingenciamento, aumento de tributo, e demonstra essa medida, até essa fala aqui, uma total desorganização do governo. Acabou de anunciar a medida, agora está revendo, volta atrás. Isso passa um recado de um governo bagunçado, de uma área econômica que não sabe o que fazer. Então, realmente, é uma situação que não me agrada. Esses 10 bilhões que estão arrecadando aqui agora, que vão arrecadar com o IOF, mais os 30 bilhões de cortes, resolve facilmente se resolver ter coragem para enfrentar o interesse dos, digamos assim, de quem manda nesse país. É tributar grandes heranças, grandes fortunas, é você fazer ali uma tributação de lucro e dividendo, é você cortar renúncias fiscais, daquelas que só existem para agradar alguns amigos aí, né, dos conglomerados de mídia, também dos políticos. Então tem que ter coragem para isso. E é algo que, infelizmente, não vou me referir a esse governo, é o que, infelizmente, os últimos governos, o que obviamente inclui esse, inclui o anterior, o de antes, não tiveram. E aí entra governo, sai governo, o que você tem é isso aqui que o Haddad fez agora, uma tentativa de
fazer uma medidinha aqui, paliativa, emergencial. É só uma reação a problemas que acontecem e não um projeto de médio e longo prazo que coloca o país nos trilhos do crescimento e do desenvolvimento. Bom, pessoal, é isso. Eu fico por aqui. Quem puder, espalhe e compartilhe o vídeo. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Valeu, gente. Até mais.